Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Seguimos juntos com as principais notícias do dia e já falamos sobre o fechamento da Avenida Niemeyer, que foi determinado pela Justiça e aconteceu na tarde de hoje. A Prefeitura do Rio diz que vai recorrer dessa decisão. E ainda vamos falar sobre uma operação enorme que aconteceu no Rio de Janeiro, levando para a cadeia 150 pessoas acusadas de homicídio e também feminicídio. Temos como destaque a vacinação aqui contra a gripe, que foi prorrogada em todo o estado do Rio de Janeiro. Você aí do outro lado tem até o dia 15 de junho para se imunizar. Vamos falar sobre o frio que chegou com tudo na região serrana do Rio de Janeiro, no Parque Nacional de Itatiaia. Olha só, teve até gelo. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu estou esperando você, hein? Estamos de volta com o Jornal do Rio e já temos informação ao vivo sobre o fechamento da Avenida Niemeyer. Esse fechamento que foi determinado pela Justiça aconteceu na tarde de hoje e a gente vai entender todos os detalhes a partir de agora com o César Cavalcante. Boa noite para você, César. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Houve o fechamento, portanto, às 3h15, dentro do prazo estipulado pela Justiça. A gente sabe que a Avenida Niemeyer já fechou diversas vezes por causa da chuva, mas desta vez foi por causa de uma ordem judicial, justamente para evitar problemas apontados pelo Ministério Público, que vê risco de deslizamento do alto do morro. O órgão também pediu que haja uma vistoria urgente na face do Morro Dois Irmãos, que dá para a Avenida Niemeyer. O Ministério Público tinha pedido também a remoção dos moradores do Vidigal, mas a Justiça não aceitou esse pedido e determinou, portanto, só o fechamento da Avenida Niemeyer. E uma grande dúvida ficou aqui em relação a como os moradores podem subir para o Morro do Vidigal, para a comunidade Chácara do Céu também, para o Hotel Sheraton e também outras casas ali da região. Os táxis estão podendo subir a Avenida Niemeyer, só aqui por esse lado do Leblon, e a gente vê aqui que um ponto de mototáxi foi improvisado também na subida. As vans também que levam os moradores para o Vidigal e também Chácara do Céu estão podendo subir, e os carros de passeio dos moradores que comprovem que moram ali na região, além, claro, também de quem trabalha por ali. A gente teve então esse fechamento que vai afetar bastante o trânsito. São 36 mil veículos que passam aqui diariamente, Thaís. Valeu, César. César Cavalcante, que daqui a pouquinho está de volta, mas a gente segue falando desse assunto porque o prefeito Marcelo Crivella disse que vai recorrer dessa decisão. Estamos mostrando com os nossos técnicos, engenheiros, procuradores, em grau de recurso no tribunal, de que não há esse risco que surgiu por uma postagem na internet que impressionou um membro do Ministério Público e depois teve, na minha opinião, uma sentença que poderia ter ouvido os engenheiros, os técnicos, os geólogos da Prefeitura antes de tomar essa decisão. Se ela não reformar sua decisão diante dos nossos argumentos, vamos recorrer a uma instância superior para tentar cassar a liminar e o povo poder usar a avenida normalmente. Agora a gente vai falar de um viaduto que dá acesso ali entre o túnel Zuzuanjo e o túnel acústico Rafael Mascarenhas a Marquês de São Vicente na Gávea. Esse acesso foi liberado recentemente depois da queda de uma estrutura no túnel Rafael Mascarenhas e tem provocado uma polêmica entre motoristas e moradores do bairro. A reabertura do viaduto Graça Couto, via que dá acesso pelo túnel Zuzuanjo à rua Marquês de São Vicente, na Gávea, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, tem dividido opiniões. De acordo com moradores, há transtornos no trânsito do entorno com a abertura do espaço após desabamento de parte da estrutura do túnel Rafael Mascarenhas. De acordo com eles, não houve nenhum tipo de reparo na via, que apresenta buracos e também alguns problemas de manutenção. Quem circula ou mora por aqui teme que não seja feito nenhum tipo de melhoria, principalmente em relação à sinalização. A gente entrou em contato com a Prefeitura e a Sete Rio afirmou que desde a reabertura realiza um levantamento de dados, avaliando tecnicamente o trânsito aqui no entorno. Valeu, Francine. Obrigado pela sua informação. Seguimos com o Jornal do Rio, agora falando sobre o programa Segurança Presente, ele que já está sendo ampliado para algumas regiões do estado e agora vai contar com o dobro de agentes. A promessa veio hoje com o governador Wilson Witzel. O governador Wilson Witzel prometeu dobrar o programa nos próximos meses. De 1.000 vai passar a 2.000 homens. E vamos agora alocar esses homens e mulheres, agentes sociais, para trabalhar em vários bairros e também na Zona Oeste e também na Baixada Fluminense.
Witzel falou também sobre o projeto Comunidade Cidade, que está recebendo os detalhes finais para ser lançado. Nós estamos desenvolvendo um programa de habitação para poder minimizar as habitações de risco. Ninguém será removido, né, da região. O que nós vamos propor, sempre no diálogo, é que elas saiam da área de risco, que elas não querem ficar, e colocá-las em outras unidades na mesma comunidade. As declarações foram feitas durante o evento para entregar novos equipamentos para o Corpo de Bombeiros. No início da cerimônia, uma simulação de resgate foi feita. Veículo capotado na via e bombeiros em ação. É preciso cortar o teto do carro para retirar a vítima. Todo o procedimento feito em menos de 5 minutos. Esse é um dos salvamentos mais feitos pelos socorristas diariamente. Entre os itens recebidos pelo Corpo de Bombeiros estão 30 quadriciclos, 16 jipes, 5 motoaquáticas e cerca de 580 flutuadores salva-vidas. Um investimento superior a 11 milhões de reais. E nós voltamos já já com o Jornal do Rio. Vamos falar sobre a Operação Cronos, que prendeu 150 pessoas acusadas de feminicídio e homicídio. Estamos de volta com o Jornal do Rio. Vamos falar de uma mega operação realizada pela Polícia Civil contra acusados de homicídios e também feminicídios. Foram 150 presos nessa ação de hoje. A ação batizada de Operação Cronos 2 envolveu quase 500 policiais civis e mais de 160 viaturas. A força-tarefa foi coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na primeira fase da Operação Cronos, no ano passado, mais de 1.000 pessoas foram presas em todo o Brasil, acusadas de feminicídio e homicídio. Agora, nesta segunda fase, somente aqui no Rio de Janeiro, 328 mandados de prisão foram expedidos. Entre os presos está Manuel Avelino de Souza Júnior, acusado de matar o estudante Matheus Passarelli, conhecido como Mateus, em abril do ano passado, no Morro do 18. Na ação, a polícia também chegou até 2 homens acusados pela morte do aposentado Paulo César Vaz Santos. O homem, de 68 anos, foi dado como desaparecido no dia 7 de maio. 3 dias depois, o corpo dele foi encontrado às margens da Baía de Guanabara, com marcas de tiros. Olha, uma pessoa foi presa e 2 são consideradas foragidas em mais um desdobramento da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, desdobramento das operações Eficiência e Câmbio Desligo. Nessa ação de hoje, bancários foram acusados de lavagem de dinheiro e também de ocultação de patrimônio. Esse movimento financeiro teria gerado aí uma lavagem de pelo menos R$1 bilhão, um movimento em média de R$1 bilhão. Vamos entender agora como funcionava mais esse esquema de corrupção aqui no Rio de Janeiro. Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca chegou à sede da Polícia Federal na Praça Mauá por volta de 8h20 da manhã. A gerente do Banco Bradesco é suspeita de integrar um esquema que lavou quase R$1 bilhão por meio do sistema bancário. Além dela, também são investigados o empresário Júlio César Pinto de Andrade e o também gerente do Banco Bradesco, Robson Luiz Cunha Silva. Eles não foram encontrados e são considerados foragidos. As investigações partiram da colaboração premiada dos doleiros Vinícius Claret e Cláudio Barbosa, operadores da organização criminosa liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Segundo o Ministério Público Federal, os 3 alvos da operação de hoje tinham um papel importante no esquema. Eles burlavam as regras do banco e ajudavam os doleiros a abrir contas de pelo menos 7 empresas fantasmas. Nessas contas eram depositados cheques de baixo valor capturados por doleiros investigados e presos nas operações Eficiência e Câmbio Desligo. Em seguida, através do pagamento de boletos bancários, reais em espécie eram gerados. Todo esse processo era usado por empresas para obter o dinheiro da propina de agentes públicos. Para os procuradores, o esquema de lavagem de dinheiro foi favorecido pela falha no controle de instituições financeiras. Em nota, o Banco Bradesco afirmou que vai apurar internamente o caso e que está à disposição das autoridades.
E a Justiça absolveu policiais militares acusados de alterarem a cena de um crime que aconteceu no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, em 2015. Esse caso ganhou uma repercussão enorme nas redes sociais. Foi filmada a imagem dos policiais alterando e colocando uma arma na mão de um jovem de 17 anos. Apesar dessas imagens e da prisão deles logo depois desse crime, agora, a Justiça determinou a absolvição deles. Para entender um pouco mais dessa história, a gente chama ao vivo o César Cavalcante. César, conta pra gente os detalhes dessa decisão. Pois é, Thaís, eram 5 policiais militares acusados de envolvimento na morte do jovem Eduardo Felipe Santos Victor, que tinha 17 anos na época do crime. O policial Éder Ricardo de Siqueira era acusado de ter atirado nele. Já outros 4 policiais respondiam por terem supostamente modificado a cena do crime. São eles Pedro Victor da Silva Pena, Gabriel Julião Florido, Paulo Roberto da Silva e Riquelmo de Paula Geraldo. Eles respondiam, portanto, ao crime de fraude processual. Na época, portanto, esse vídeo foi feito pelos moradores lá da região, mostrando policiais ao redor do corpo. Um deles teria colocado uma arma e um radiotransmissor perto de Eduardo. Hoje, o juiz Daniel Werneck Cota, da 2ª Vara Criminal, teve essa decisão publicada. Nela, ele diz que o vídeo não é suficiente para esclarecer as circunstâncias da morte. De acordo com os depoimentos dos policiais, o adolescente estava envolvido com o tráfico de drogas e no momento do suposto confronto, ele estava acompanhado de 2 traficantes armados. Thaís. Obrigada, César. E a gente faz uma pausa agora no Jornal do Rio. Voltamos já e vamos falar sobre a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe. Agora você tem até o dia 15 de junho para se imunizar. As unidades que são responsáveis pelas medidas socioeducativas de menores infratores vêm sofrendo com a superlotação e a situação que ao longo dos últimos anos vem se agravando. Há 10 anos atrás eram 1.000 internos aproximadamente por ano. Agora já são 10.000 por ano. Para tentar contornar essa situação, a Justiça criou algumas alternativas, mas alternativas que vêm causando polêmica. Acompanhe agora a reportagem. As imagens obtidas pela reportagem mostram as condições em que os menores que cumprem medidas socioeducativas se encontram. Camas improvisadas com cimento e cano, paredes esburacadas, banheiros precários. No Rio de Janeiro, mais de 1.700 adolescentes estão internados em 9 unidades do Degase nestas circunstâncias, mais do que o dobro da capacidade, segundo dados do Ministério Público. Para tentar reverter este quadro no Rio e em outros 3 estados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, determinou a transferência desses menores para locais de internação mais vazios. Mas a decisão causou polêmica. Isso porque o texto do STF afirma que, caso não haja unidades vazias, esses jovens a mais no sistema deverão cumprir internação domiciliar. O que não ficou claro são os critérios usados para a liberação. Na realidade, a gente ainda não sabe como é que vai funcionar na prática, qual é a ordem que vai ser dada para esses juízes de todos os processos que estão ali com o adolescente, que estão vendo a necessidade do adolescente. O que eles vão fazer? Quem eles vão poder internar? A gente não sabe ainda. Corrigir esse problema da superlotação não é simples aritmética e matemática no sentido de ampliar o número de vagas. Talvez a gente vá chegar a essa conclusão, mas antes a gente tem que ver se efetivamente essas medidas estão sendo bem aplicadas e se elas passam por esse crivo da excepcionalidade ou se outras medidas não deveriam ser adotadas em face desses jovens, em benefício desses jovens. A decisão do STF é de caráter liminar e segue um pedido feito pela Defensoria Pública do Espírito Santo. A Defensoria do Rio pediu que essa determinação também se estendesse para o Estado. No dia 25 de junho, o Supremo deve dar o parecer final com o julgamento do mérito do caso. O prefeito do Rio de Janeiro hoje concedeu uma entrevista coletiva para dar detalhes sobre mudanças no Táxi Rio, o aplicativo que aí administra os táxis da cidade. Nessa entrevista coletiva, ele falou ainda sobre o carnaval do ano que vem e sobre o sistema de VLT.
Marcelo Crivella afirmou que a situação do Rio ainda é difícil e que a corrupção causou a perda de 350 mil postos de trabalho na cidade. Ao comentar a priorização nos investimentos, o prefeito voltou a relacionar a verba destinada pela prefeitura ao carnaval com o dinheiro que pode ser usado na área da educação. Ele afirmou que sua gestão investiu 70 milhões de reais na festa em 2017, valor que caiu para 30 milhões este ano. E em 2020, nada será repassado. Não contem com a gente, porque nós não temos condições para isso. Festa que cobra ingresso, a prefeitura não pode botar dinheiro. Crivella ainda comentou o impasse em torno do VLT. Se houver a inauguração da linha 3, ligando a central ao Santos Dumont, a prefeitura terá que arcar com 160 mil passagens e pagar o consórcio que opera o modal. Se você for botar 160 mil vezes 3,80 todo dia, no final do mês dá 18 milhões. No final do ano dá 200 e tantos milhões. No final de 10 anos que é o contrato dá 2 bilhões e pouco. Não dá para a prefeitura pagar por um passageiro que não existe. Crivella participou de um evento aqui no Palácio da Cidade para mostrar os resultados dos 18 meses de operação do aplicativo Táxi Rio. Já são pouco mais de 500 mil passageiros cadastrados e cerca de 20 mil corridas diárias. A prefeitura estuda agora exportar este modelo para outras capitais, como São Paulo e Porto Alegre. E falamos ainda de transporte público porque a empresa Mitsui comprou agora a parte da Odebrecht, comprou a Supervia por 850 milhões de reais, esse contrato que foi assinado hoje. E não só a Supervia, que será controlada pela Mitsui, mas a empresa também comprou a participação da Odebrecht no sistema de VLT, aproximadamente 25%. Vamos trazer informação de prestação de serviço aqui no Jornal do Rio sobre agora a prolongação, da vacina contra a gripe. A campanha foi prorrogada em todo o estado do Rio de Janeiro até o próximo dia 15, ou seja, o 15 de junho. A medida foi adotada porque o estado não atingiu a meta de vacinar 90% da população até a sexta-feira, agora o dia 31, quando acaba a campanha em todo o país. Devem procurar os postos de saúde crianças de 6 meses até 6 anos de idade, idosos, gestantes e mães de até 45 dias depois do parto. A vacina também está sendo ofertada a professores das escolas públicas e privadas, além de policiais civis, militares, bombeiros e membros das Forças Armadas. No próximo bloco do Jornal do Rio, a gente vai falar sobre o frio. Itatiaia abaixo de 0. Essa é a realidade de quem agora está frequentando a região da Serra Fluminense. De volta com o Jornal do Rio para falar do frio danado que chegou com tudo na região de Itatiaia, no interior do Rio. Por lá, os termômetros chegaram a menos 5,4 graus. A nossa reportagem esteve no local para conferir todos os detalhes e contar para a gente. A vegetação coberta de gelo, o lago congelado e todo esse visual de inverno europeu é o outono mostrando sua cara no Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, entre o sul do estado do Rio e Minas Gerais. Agora em maio está no começo da temporada, em julho e junho só vai piorar a situação do frio, cada vez mais frio aqui no Parque do Itatiaia. Na madrugada de segunda-feira, o parque registrou o recorde de menor temperatura do país em 2019. De acordo com a estação do INMET, foram 5,4 graus negativos. Mas esse guia mostra que na nascente do Campo Belo a temperatura foi menor. A estação do Campo Belo, a gente está no ponto mais frio do parque, onde registra os picos, os horários assim de pico mais frio da nossa região. São 7 horas da manhã. Até agora, a temperatura mínima registrada foi de 3,2 graus negativos, com sensação térmica de 6,5 graus abaixo de zero. Ou seja, mesmo com sol, faz muito frio por aqui. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma experiência que vale muito a pena. Olha só essa vista. Em 1985, o frio foi tanto que nevou por aqui. Desde então, a expectativa é sempre a mesma. O Jornal do Rio termina aqui. Uma boa noite para você.